Bem-vindos, amigos. No vídeo de hoje vou tentar responder a uma pergunta que não foi lançada por mim, não é que vez ou outra eu vejo circulando por aí, porque o católico deve ler literatura. Eu não vou mentir para vocês, o título deste vídeo é mais uma estratégia de SEO para distribuição, não é? Mas eu vou falar da importância e da bondade, não é, da literatura de um modo geral. Começando com por que a literatura importa. Bom, a literatura importa porque ela é boa. Então, a literatura, quem importa é a boa literatura, certo? Vou tentar explicar um pouco melhor. Como eu já falei em vídeos anteriores, aqui com ênfase sobretudo ao vídeo em que eu falo da diferença e complementaridade entre o juízo moral e o juízo estético, a melhor obra de arte é aquela que se atém aos seus limites. Uma obra de arte é boa quando ela cumpre aqueles seus próprios requisitos, os requisitos daquela arte específica. Então, é uma boa obra de arte. Bom, se ela é uma boa obra de arte, a gente vai se deparar com uma série de coisas interessantes. A gente vai gostar, no caso de um romance, por exemplo, que é daquilo que eu mais falo aqui, não é? A gente vai gostar de ler aquele romance. Não é? Por mais que os personagens possam ter um fim triste, como Madame Bovary, Ana Karenina, Ana Flores, a gente vai ter um certo deleite em seguir aquela história. Né? A gente vai mergulhar imaginativamente nela, porque é uma boa história sendo contada. A gente vai pensar, imaginar os personagens. Então tem esse elemento de deleite aí. E tem um elemento de deleite porque o autor está em primeiro lugar preocupado com contar uma história, contá-la bem, encontrar o equilíbrio entre a narrativa e a dramatização. Né? Quando ele consegue encontrar esse equilíbrio, que é sempre difícil, é sempre renovado em cada obra literária escrita, ele atinge o fim daquela obra de arte. Né? Ele se atém aos elementos do ofício e atinge o fim para que a obra foi criada. Só que aí, e só aí, nessa humildade, que é o sinônimo de veracidade, o que a obra pode dar? Bom, o que a obra pode dar? Uma história bem contada. O que o autor pode fazer é contar bem uma história. É nessa humildade, e é só nessa humildade, é que a obra pode nos render frutos muito maiores. Ou seja, a humildade é também grandeza. A humildade de uma obra de arte é também a sua grandeza. A humildade de um romance é também a sua grandeza. A grandeza de uma obra literária está nessa cristalização de possibilidades humanas de uma forma que pode ser compartilhada. Isto é, numa comunhão. Porque uma vez que essas histórias são compartilhadas do jeito certo, isto é, que elas são bem contadas, aí nós conseguimos pensar nos personagens como se fossem figuras reais, nós conseguimos falar deles como se fossem figuras reais, não é? E como eu disse no vídeo sobre o juízo estético e o juízo moral, às vezes a gente nem repara que nós estamos falando moralmente dos personagens, que nós já não estamos fazendo um juízo estético, mas que até um juízo moral negativo de um personagem supõe um juízo estético que é muitas vezes positivo da obra de arte. E é por isso que a gente se deixa dominar, e isso é bom. É necessário que isso aconteça. O risco, é claro, a gente ser moralista com a obra de arte, aí está errado, mas quando a gente está pensando na Ana, no Vronsky, no Lievin, na Kitty, a gente está falando deles, a gente está falando daquilo que eles fazem. A gente não percebe que eles são bons personagens por causa disso, porque eles nos possibilitam, eles nos suscitam emoções. Eles nos possibilitam esses pensamentos. Tá? E as experiências deles, ruins ou boas, todas imaginadas e imaginárias, podem de algum modo ser assimiladas nas nossas vidas, porque nós aprendemos a contar aquilo daquele jeito como o narrador do Tolstói. Né? Portanto, é pela palavra, por essa comunhão
que nós temos com a obra, vejam, uma obra humilde nos seus limites, uma história bem contada. Quando ela é assimilada por nós, nos coloca em comunhão com a realidade. Porque é pelas palavras que nós assimilamos a realidade. Pela palavra nós nos aproximamos do mistério da realidade. Nós temos mais recursos para contemplar aquele mistério. Pensando no católico especificamente, né? A pergunta que fica é: o católico precisa de literatura? Bom, a resposta óbvia é que não existe essa necessidade absoluta, ou seja, você não vai ser salvo se você ler um romance. Mas se for um bom romance, muitas vezes, como aconteceu comigo, como pode acontecer com muitos de vocês, se vocês estão vendo este vídeo, se vocês assistem aos meus outros vídeos, é porque vocês gostam, especialmente da literatura, tem uma inclinação por ela. Bom, Deus pode se valer desse humilde instrumento humano para nos levar até ele também. Enquanto não exista a necessidade absoluta da literatura, eu posso afirmar que a vida é mais difícil sem ela. A minha, com certeza, seria outra coisa sem ela. A liberdade que nós buscamos, a liberdade que nós almejamos, isso, eu falei disso no vídeo anterior, não é? Do sonho do Segismundo, da vocação humana, é uma liberdade interior, né? Que é a liberdade de encontrar e abraçar a verdade, de viver nela. Essa liberdade interior, ela pode existir mesmo que a gente esteja entrevado numa cama por causa de uma doença, por exemplo. No modo, a liberdade não está em não sofrer, não é? Mas vou ser franqueano no modo como nós abraçamos e aceitamos o sofrimento inevitável. E quando nós vemos intermediários que, de algum modo, registram, mostram essa liberdade interior sendo exercida, ou, ao contrário senso, que mostram a prisão interior, mesmo na liberdade exterior, na liberdade física, como no primeiro sonho do Segismundo, quando nós nos valemos desses intermediários, nós pensamos na nossa própria liberdade interior ou nas nossas correntes, no quanto somos mais ou menos livres interiormente. E o contato com a beleza, nesse sentido, com uma obra de arte bem realizada, esteticamente falando, com um bom romance, por exemplo, nos leva a essa comunhão com a realidade, ao contato, ao possível contato com a liberdade interior, né? Com uma forma que nos possibilite contar também a nossa história. E ainda que a nossa história, a partir do momento que a gente decida conscientemente contá-la, seja formada por episódios mais presos, episódios com mais prisões interiores, correntes interiores do que episódios de liberdade, bom, o exercício de contar e de não tentar ocultar essas prisões já é um exercício de liberdade interior, é um exercício confessional. Porque ao conhecermos os nossos obstáculos, nós damos forma a eles. Eles não são medos absurdos, desconhecidos, mas eles são obstáculos nomeados. E, bom, se a literatura ela é importante, ela pode ser boa para todos nós, o que um católico pode ler? A primeira resposta é boa literatura. É óbvio também, não é? Então, como é que eu vou discernir da boa literatura? Bom, isso não vai ser fácil. Por mais que exista o deleite, e o deleite estético, ele não é automático também. A gente pode gostar inicialmente de uma história mesmo sem saber por quê.
mas a gente vai gostar ainda mais na medida em que a gente entender por que ela é boa. Então é absolutamente necessário para encontrar, para se valer de fato desse intermediário, para entrar em contato com essa beleza e para ter o gosto pela literatura, é necessário um esforço genuíno para entender a literatura como literatura. É necessário um esforço genuíno e consciente para formular o juízo estético, que eu falei. Que vai ser depois importante para o nosso juízo moral também. Porque é por esse juízo estético, antes de tudo, por essa forma, pelo contato, pela assimilação dessa forma, pela maneira como entendemos que o personagem foi constituído. Por que ele fez isso e não aquilo? Qual era o dilema de Anna Karenina? O que ela estava sofrendo? O que ela estava esperando na relação com o Vronsky? O que o Vronsky estava esperando na relação com Anna? Quando nós entendemos os recursos que o narrador empregou para mostrar essas expectativas, os elementos materiais que o Proust falou, não é, que eu comentei no vídeo anterior, quando nós entendemos, em outras palavras, a literatura dentro do seu limite, dentro da sua grandiosa humildade, aí é sim é que nós podemos dar esse salto. Nós podemos ter um deleite maior e dar esse salto de perspectiva e assimilação para a nossa própria história. E, mais, sendo católicos, nós podemos refletir sobre a obra, e aqui eu vou parafrasear São John Henry Newman, como só um católico pode fazer, ou seja, subspecie eternitatis. Pensar no personagem como uma criatura à imagem e semelhança de Deus. Pensar no personagem também como um mistério. E não entrar na cidade proibida desses personagens. Porque quanto melhor for o personagem, mais o seu mistério, e não a sua chave ou a resposta para uma charada estará diante de nós. O modo de analisar um romance, então, como só um católico pode fazer, o modo de ler um romance como só um católico pode fazer, demanda o esforço genuíno por entender aquela obra de arte enquanto obra de arte e mais um esforço de separar o pecado do pecador. E isso vai envolver de nós, isso vai exigir de nós, um esforço tremendo. Porque teremos que entender como aquele personagem foi constituído. Teremos que entender, fazer um esforço para entender quais são as correntes dele. Quais são os seus pontos de verdadeira liberdade, quais são os seus desejos reais. Em que medida ele se deixou levar pelos vícios, pelos hábitos ruins, pela estupidez ou pela malícia. Porque aí sim nós vamos olhar, a gente vai tentar olhar para ele, não com um olhar de juiz, mas com um olhar misericordioso, um olhar da misericórdia. Tentando perceber algo de bom nele. Como se, de algum modo, o destino dele estivesse atrelado ao nosso. A gente conhece um pouquinho o seu coração, não todo ele, mas um pouquinho. É um esforço tremendo. É um esforço tremendo. É um esforço de profundidade que nós precisamos ter conosco mesmos e com as pessoas ao nosso redor. Um esforço de misericórdia, reitero. E, bom, se vocês quiserem conhecer alguns romances especificamente católicos, eu tenho aqui no canal um curso de 12 aulas, Introdução ao Romance Católico. Eu falei de 12 autores, de 12 livros, de 12 autores que vocês podem ler, que eu expliquei um pouco essa perspectiva do que é o romance católico, como é que ele se manifesta, como é que ele foi esteticamente elaborado por esses autores. Então fica aqui a dica, se vocês quiserem começar a compreender os romances católicos, a entendê-los, tem esse curso completo aqui no canal do YouTube.
Tem um outro vídeo específico em que eu falo por qual romance católico começar. Eu dou uma dica assim, de um livro que está já mais acessível, é fácil de adquirir, e eu explico os motivos pelos quais se pode começar por esse livro, que é o Diário de um Pároco de Aldeia, do Bernardoso, um vídeo um pouco mais curto. Então, é isso que eu queria falar com vocês hoje, meus amigos, neste vídeo. Eu agradeço pela atenção de vocês e até